Hoje, 1º de janeiro de 2025, naquele lema de Jesus Cristo que ele disse: meu Pai trabalha e eu trabalho aqui. Até agora, a gente vai dar continuidade aos estudos da escatologia e seguindo uma inspiração que o Espírito me deu, quando eu estava já bastante fundamentado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e ele me conduziu para Apocalipse 13. E aí eu comecei a seguir cada vez em frente. E esse capítulo 13, ele tem uma conexão de síntese com o analítico, de sintético com o analítico em relação ao capítulo 17, que o explica. E também com Daniel 7 e outros livros de Daniel. Então esse vai ser um capítulo que a gente vai se debruçar mais, um dos mais importantes. Hoje eu escrevi pela manhã, fazendo um estudo aqui, para deixar anotado, que é bom deixar um roteiro. Muito importante observar que o assunto tratado nesse capítulo possui sua completude juntamente com o capítulo 17, que o explica, acrescentando-lhes alguns detalhes de suma importância. A leitura conjunta dele é obrigatória para se ter um entendimento melhor. Também o capítulo 7 de Daniel explana esse assunto por ângulos diferentes, muito importante. Também neles o Espírito Santo revelou eventos cruciais dos fins dos tempos, que trazem as principais preocupações da igreja, seu maior foco de atenção, o ministério das bestas. Vamos falar muito sobre eles. Ele inicia assim, vamos começar o capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. É muito importante a gente já começar a trabalhar alguns conceitos aqui. E eu vou trazer alguns conceitos do 17, que eu já tenho conhecimento, trazendo alguns versículos do 17, para que vocês já tenham algum entendimento. Quando a gente estiver lendo o 17, a gente vai aprofundar cada vez mais. Mas de antemão, se a pessoa tem interesse verdadeiro, se não é daqueles que fica só querendo ver novidades na internet, e há muita novidade, e também muitos falsos profetas, muitos sonhos e revelações estranhas que não batem com a Bíblia. Bom, não é esse o objetivo aqui. Eu acho que pessoas que vão vir aqui serão poucas, mas as poucas elas precisam acreditar que naquilo que Deus diz lá em Hebreus 11:6, que Ele é galardoador daqueles que o buscam verdadeiramente. Então, mar aqui significa multidões. O 17 vai explicar isso. As nações da terra e multidões. Mar é uma grande multidão. Então, a besta vai emergir de grandes multidões. Então, já sabe que não é a igreja. Essa besta que emerge do mar não é a igreja. A igreja nunca vai ser as multidões. E ela emerge de um cenário, vamos dizer, de uma estrutura que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A gente vai entender isso direitinho, isso aí. Isso aí a gente vai trabalhar, o 17 já fala muito bem disso. Na realidade, as 7 cabeças antecedem, os 10 chifres vêm das 7 cabeças. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmias. Sobre chifre aqui, na Bíblia significa poder. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Tem que dizer, um versículo desse já tem muita coisa importante. Tem que ter muita atenção dobrada já em cima dessas questões. Alguns intérpretes, deles dizem que eles falam de 5 nações, 5 impérios da antiguidade. Isso aí os estudiosos dizem, foi o Egito, a Síria, Babilônia, os medos persas, gregos e Roma. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teríamos 6 impérios lá da história. Eu, por outro lado, meditando nesse assunto por anos, eu creio que imaginei lá em 2013 esse foco em escatologia, em razão da palavra dada a João, no 17, como se referindo ao futuro. Quer dizer, João estava um dia lá no ano 95, ao ano 100, mais ou menos, da era cristã, e o Espírito Santo veio a ele. Cristo veio a ele. E no verso 10 do capítulo 17, ele menciona 5 que já caíram. Ele fala assim, 5 já caíram. Então, desses aí, mais ou menos, que certamente são esses aí que a história compreendeu, 5 já caíram. Que um existia, que é esse que existia? Roma, que estava naquele momento reinando. Dando a entender que necessariamente outro império, além desses descritos acima, já dominou o mundo. Então, se você conta Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e gregos, então aí o que? Dá o quê? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5.
seria mais ou menos isso, está certo. 5 já caíram. Um existe, que seria a Roma, e que o sétimo e o oitavo rei viriam no futuro, né? Esse rei oitavo, a gente já vai perceber lá no Apocalipse 17, que ele realmente é a besta que emerge do mar, na sua, vamos imaginar, no seu cume, no seu auge, sob o governo do anticristo. O anticristo vai sair dentro desse contexto, desse oitavo rei. Esse oitavo rei será diferente. Daniel 7 vai falar desse rei como um animal totalmente diferente. Ele não consegue descrever. Todos os outros reis ele identifica como um animal como símbolo. A gente vai ver sobre essa questão dos símbolos das nações. Percebe-se que a revelação foi dada a João considerando o passado, o presente que ele está e o futuro em relação ao seu tempo. Esse é o padrão de Apocalipse, né? Esse é o padrão bíblico, como eu falei. Às vezes um texto fala para agora, fala do passado, fala para agora, fala para o futuro próximo, fala para um futuro bem distante. Então, o esforço interpretativo se volta para saber quais seriam os 7 e o oitavo montes ou nações ou reis. Observando o curso da história, vemos que surgiram no mundo ocidental, sob a influência greco-romana, nações poderosas. Espanha, França, Alemanha, ou mesmo o Império Inglês, ou anglo-saxão, representado pelo leão, o símbolo da Inglaterra, o leão, povos de língua inglesa. Ainda que os Estados Unidos, que é um originário do Império Inglês, ele não seja um leão, sim, mas acho que a águia e a baleia, dominador dos mares e do céu, ele é descendente do reino inglês, dos anglo-saxões. Contudo, fora desse eixo, quer dizer, o que eu estava querendo dizer que a influência greco-romana moldou, quer dizer, que é justamente onde vigorou o cristianismo em sua maior força, ele moldou todo o Ocidente. O Ocidente é aquilo que se diz judaico-cristão, porque toda uma filosofia judaica-cristã. Contudo, fora desse eixo, dentro do mundo ocidental, uma filosofia oposta à filosofia cristã se iniciou na modernidade, já venho falando dela nos estudos anteriores, com um rompimento entre fé e razão que teve sua manifestação pública na Revolução Francesa em 1789 com a deusa razão, racionalismo. Dela surgiram outras teorias como as teorias socialistas, né, e positivista ou progressista, como alguns falam, quer dizer, a fé na ciência. Ambas ganharam importância no século XIX e no início do século XX já prevaleciam no mundo. O socialismo previu na Rússia. Qual é o símbolo do animal da Rússia? O urso. Já teve animais dentro daquelas 5 potências lá atrás, tendo o urso como potência, tendo o leão como potência? Sim, já teve. Mas eu estou olhando porque ele aponta para o fim, lembra? Então quem é o urso? E a gente vai ver aqui a representação. E na metade desse século já dominava metade do mundo. Quer dizer, a filosofia marxista ela tem todo o seu embrião lá no final do século XVIII, século XIX ela se solidifica, e no século XX ela vai para tomar parte do mundo. Então, na metade do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, o comunismo já tinha dominado praticamente a metade do mundo. E depois, pela Revolução, que foi uma sacada dentro do marxismo, dentro do socialismo, por Gramsci e a Escola de Frankfurt, eles fizeram toda a revolução cultural. Essa nunca parou. Essa foi entrando no mundo ocidental e matando a igreja cristã, matando a influência judaico-cristã. Cabe lembrar que no desmoronamento do Império Romano, fora da influência judaico-cristã e inimiga dela, surgiu a nação islâmica no meio árabe, sob a filosofia muçulmana do Islã. E alguns comentaristas modernos, estudiosos modernos, dizem que o Islã é representado por um leopardo. Interessante. Nesse século XXI, essa influência se infiltrou estrategicamente no mundo ocidental, notadamente na Europa, onde coloca sua cosmovisão modificando a cultura. É interessante que eu faço um comentário também, isso aí vai ser importante para o verso seguinte que a gente vai ler. Quando ele fala 10 chifres e 10 diademas, indicando reinados, nações, que emanariam do oitavo rei, o anticristo. O quarto animal de Daniel 7. Certamente elas são nações surgidas após a modernidade e possuem influências determinantes
quer dizer, os 10 chifres, os 10 diademas, que surgiram das 7 nações poderosas. Eles vão vir de 7 nações ou impérios da história. E no final do tempo, aí, esses 10 chifres, 10 diademas, essas 10 nações ou reinos, eles são do final dos tempos, já dentro do 8º rei, que vai dar o surgimento do 8º rei. Qual seria elas? Por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Canadá, Espanha, Itália, Índia. Eles têm uma importância no mundo, eles ditam as regras para esses órgãos, essas instituições globais, como a ONU, tal, né? ONU, OMS, OMC, Unesco, Unicef, etc. Representando esses 10 reinos. Eu até cheguei um tempo a imaginar que quando ele falava desses 10, ele estava se referindo a esses reinos aí. Isso pela declaração do capítulo 17, verso 12. O que é que eles dizem lá? Os quais ainda não receberam o reino. Quando eles falam isso, o que é que eu interpretava? E ainda tem uma certa interpretação. Que ao invés de serem 10 nações, quando ele fala esses 10 chifres, 10 poderes, o que é que ele está se referindo? Seriam essas nações, seriam essas instituições globais que ganharam força e poder dado pelas nações. Mas podem ser nações, né? Certamente tem um grupo dos 10, as nações mais ricas do mundo. Nada é à toa, elas estão aí. Cabe ao crente, em seu olhar sobre o mundo, observar que nos diademas há nomes de blasfêmia. Chama a atenção que vai ter alguma coisa relacionada à blasfêmia nos nomes. Cabe aí ver os símbolos são importantes. Então, todo esse trabalho do inimigo no mundo, ele se dá por meio de símbolo. Assim como a cruz é um símbolo do cristianismo, eles têm seus símbolos. Tanto que no verso 2 a gente vai ver isso. Verso 2, vamos ler? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Né? Olha, ele já dá mais ou menos a descrição do animal representativo. Interessante que foi em 2021 ou 2022, um tempo desse aí atrás, alguém fez um bicho como esse aqui e colocou numa praça lá em Washington. Nada é à toa, né? Acho que era um artista mexicano. As coisas estão aí. Eles estão mostrando, então tá chegando. A besta que vi, de novo, era semelhante a leopardo, que a priori poderia representar o mundo islâmico, né? Com pés de urso, que seria urso, seria o mundo soviético, representado pelo comunismo, o leopardo pelo Islã, e a boca de leão, pelo mundo inglês, anglo-saxão, porque embora eles estejam entrelaçados aí dentro, várias dessas coisas estão juntas, atuando no mundo, mas eles têm seu próprio foco, seu próprio lugar, a sua origem, onde eles são mais fortes. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão aqui? O dragão é Satanás. E eu vou escrever algumas coisas aqui antes de explicar isso aqui. A imagem da besta. Uma fera é representada por 3 animais, certamente nações, 3 chifres, né? Chifre na Bíblia indica poder, já comentei isso. Lembrando que no capítulo 7 de Daniel, ele relata um pequeno chifre, certamente o anticristo, como derrubando esses 3 chifres. Ele vai falar no capítulo 7, atentem para isso, de Daniel 7. Seria bom as pessoas que estão assistindo esses vídeos já lendo esses capítulos. Começa a ler. Aquela ideia que inicial que eu falei. Se você quer aprender alguma coisa, quer receber alguma coisa de Deus, trabalhe, lute. Deus, ele é mais ou menos assim, um exemplo bem vulgar, é como um jogador importante, como o Cruyff dizia, um jogador importante tem que ser tratado diferente. É uma mulher bonita, que requer todos, né? Existem essas coisas no mundo que ninguém pode desprezar. Deus é muito mais que isso. Deus tem que dar importância. Ele não vai revelar quem dá importância a outras coisas. Tem muita gente fascinada pelo mundo para concluir seus sonhos. Tem outros que têm a palavra de Deus como o reino vindouro, a Nova Jerusalém, como um alvo. É o meu alvo. Por isso que eu deixei praticamente muitas coisas, faculdade, tudo para me focar nisso. Essas coisas aqui tudo são passageiras. Então ele relata esse pequeno chifre lá em Daniel 7, derrubando esses 3. Interessante, é o anticristo, eu sempre compreendi. Quando ele ascende, então as nações elas vão perder a sua importância. Tá? Com o movimento global hoje, são essas instituições que eu falei, interferindo nas soberanias nacionais. Então, hoje, assim, a guerra na Rússia, o que é? A Rússia está tentando se defender disso, na minha compreensão. Porque o governo global está querendo derrubar essas nações fortes.
exemplo, por que o Brasil, o que o Bolsonaro estava tentando? Uma nação forte. Eles partiram para cima dele para destruir um Brasil fraco, interessa. O que é o governo de Obama e Biden nos Estados Unidos? Enfraquecer os Estados Unidos o máximo para que dê cada nação um lugar a essa nação mundial, que seria o oitavo rei. O pequeno chifre, certamente, o anticristo, como derrubando esses 3 chifres para reinar absoluto. O leopardo seria o Islã, já falei sobre a Rússia, o comunismo, o leão, a Inglaterra e a influência dos povos de língua inglesa, o Ocidente, de onde jaz a meretriz. Anote isso bem. A meretriz, no capítulo 17, ela está nesse contexto do Ocidente. Deu-lhe o dragão o seu poder. O dragão aqui é Satanás, que imitando o reino do Deus Pai em relação ao Filho Jesus, concede à besta que emerge do mar um reino. Ele continua presente, Satanás, em semelhança da atuação de Deus, acompanhando o trabalho da besta, que seria similar ao de Cristo, que, como a Bíblia diz, todos os reinos da terra estão debaixo de Cristo. É Cristo que está trabalhando hoje. No final de tudo, ele vai entregar o reino ao Pai, fortalecendo-a. Então, Satanás está tentando fazer a mesma coisa. Ele deu a besta e a besta vai trabalhar. O anticristo seria um Espírito Santo atuando na terra diretamente. Então, creio que o anticristo vai vir como pessoa mesmo, um homem forte atuando no mundo. Embora seus poderes foram diminuídos de Satanás no início do reino eterno de Cristo, no final dos tempos, no início do reino eterno de Cristo e no final dos tempos, sob o ministério das bestas, ele seria solto, ou seja, o reino das trevas iria prevalecer sobre o da luz. O que é que eu quero explicar melhor isso aqui? É o seguinte, enquanto o Espírito Santo está poderosamente agindo no início da igreja, até talvez o século XIX, o século XX, não sei, o século XIX, eu julgo, a igreja só cresceu e ela tomou e ela influenciou o mundo. De repente o reino da besta começa a entrar, para mim, lá no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, o movimento socialista e o progressismo da ciência começaram a tirar a influência da igreja. E ela vai diminuindo cada vez mais. Isso que significa a prisão de Satanás. Não é que se ele estivesse preso, nunca entendi assim. A ideia é que o poder dele foi saquear aquilo que Cristo fala. Se um valente vem mais forte que o outro valente, ele entra na sua casa e rouba-lhe os bens. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, Deus permitiria que ele fortalecesse o seu poder por meio desse ministério da besta. Tá certo? Eu vou ficar até aqui e na sequência a gente continua no verso 3.